A mancha vermelha no banheiro surpreende o milionário ao descobrir que a noiva é uma mendiga. Rafael era o tipo de homem que chamava a atenção por onde passava. Com uma mansão de tirar o fôlego, repleta de obras de arte caras e carros luxuosos na garagem, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Às vésperas de seu casamento com Clara, a maravilhosa mulher que havia conquistado seu coração, tudo parecia perfeitamente orquestrado. Mas naquela festa, algo mudou. Os convidados dançavam e riam. As taças de cristal tilintavam enquanto a música envolvia o ambiente. Rafael estava distraído, orgulhoso da noiva que sorriu para ele, seus olhos brilhando sob as luzes deslumbrantes. Porém, um convite ao banheiro logo se tornaria um pesadelo. Ao abrir a porta do banheiro, uma estranha mancha vermelha no azulejo chamou sua atenção. Não era um borrão qualquer. A cor era intensa, quase parecendo fresca. Seu coração disparou. Era sangue. Uma onda de preocupação o invadiu. Ele se aproximou, seu reflexo distorcido nas superfícies brilhantes. O que é isso? Ele pensou. Nas profundezas de seu ser, sentia que aquilo era mais do que uma simples mancha. Com a mente agitada, começou a investigar. Por que aquela marca estava ali? Seus pensamentos giravam. A atmosfera da festa parecia distante enquanto a urgência crescia. O que mais ele não sabia sobre Clara? Rumiou pelo corredor que levava ao salão, chamado por aquela necessidade de descobrir a verdade. Numa conversa com um amigo ali presente, algo inquietante foi revelado. Você sabia que Clara viveu nas ruas antes de tudo isso? Disse ele, quase como um sussurro. Rafael congelou. A ideia parecia absurda. Clara, a mulher de charme inegável, alguém que parecia ter o mundo aos seus pés, pode ter um passado tão sombrio. A mancha no banheiro agora simbolizava algo muito mais do que um acidente. A noite seguiu, mas a euforia desaparecera, substituída por um nó na garganta. Ele viu Clara se afastar, um olhar distante no rosto. Era como se uma parte dela estivesse escondida, algo que agitava as marés de sua consciência. A imagem da mancha vermelha continuava a ressurgir em sua mente, como uma sombra a espreitar. Então ele a avistou, conversando em voz baixa com um homem de olhar penetrante. O coração de Rafael acelerou. Ele reconhecia aquele rosto. Era um ex-parceiro de Clara. Uma tensão palpável preenchia o espaço ao redor deles. O que ele queria? O que mais poderia ser revelado? Rafael se sentiu perdido. O que significava amar alguém que escondia tanto? A imagem pública que ele cultivava estava correndo o risco de ser destruída. E ele, inchado de incertezas, buscava uma resposta. Voltando-se para a festa, sentiu o peso daquelas perguntas sem resposta. Até onde ele iria para manter a fachada perfeita e proteger o amor que pulava em seu peito? A mancha vermelha, agora, era um símbolo de uma escolha devastadora que o aguardava. Rafael fez a pergunta em sua mente. Ele realmente conhecia Clara? E com esse pensamento, sua vida, luxuosa e bem estruturada, parecia desmoronar ao seu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael estava perdido em um mar de preocupações, enquanto os risos e a música da festa continuavam ao fundo. Sua mente girava em torno da imagem daquela mancha vermelha. Ele observou Clara à distância, rindo e conversando com amigos. Mas a aparente felicidade dela só intensificava sua angústia. O coração batia forte, como se pressentisse que a verdade estava prestes a ser revelada. Decidido a descobrir mais, ele se aproximou do homem que havia conversado com Clara, um rapaz de cabelo desgrenhado e uma expressão sombria. "O que você sabe sobre ela?" perguntou Rafael, tentando manter a voz firme. O homem olhou para ele, os olhos cintilando, de um modo que deixou Rafael nervoso. "Você realmente quer saber? A vida dela não é tão glamurosa quanto você imagina." Ao escutar isso, um frio percorreu a espinha de Rafael. "O que você quer dizer com isso?" indagou, agora em um sussurro. O homem hesitou, mas a pressão da curiosidade foi mais forte. "Clara não é quem você pensa que é. Ela finge ser alguém diferente para esconder um passado que ela mesma não pode suportar." Mas antes que pudesse perguntar mais, uma gritaria explodiu do salão. Rafael deu um salto, o coração na boca. Os convidados começaram a correr em pânico e um estrondo ecoou pelo piso de mármore. Ele se virou e viu Clara caída no chão, uma expressão de pânico estampada no rosto. Ao seu redor, um turbilhão de gente, gritos, e a música tornou-se um ruído distante. Rafael correu até ela, empurrando as pessoas que estavam entre eles. "Clara, o que aconteceu?" ele gritou, mas só recebeu seu olhar desesperado em resposta. Então, algo chamou sua atenção. Uma mancha escura se espalhava pelo vestido dela. "Clara", ele reiterou, agora com medo genuíno. O que estava acontecendo? Naquele momento, alguém gritou que havia uma faca no chão perto dela. O pânico tomou conta. Rafael olhou em volta e viu o homem que havia falado com ele. Ele agora tinha uma expressão de horror. "Eu disse que ela estava em perigo. O passado dela não a deixava em paz", exclamou, tentando se aproximar. Rafael ficou em choque, a cabeça girando. "O que você quer dizer com isso?" implorou. Mas o homem já não parecia estar ouvindo. Ele se inclinou sobre Clara, que estava pálida e tremendo, claramente em choque. "Você precisa saber, Rafael. A Clara que você amava é uma fraude", ele gritou. E com essas palavras, tudo caiu no chão. Rafael se viu chutando as peças do quebra-cabeça que não se encaixavam. Ele estava prestes a perder tudo. Clara, a mulher dos seus sonhos, a noiva perfeita, não era o que ele pensava. Ele olhou para ela, atrás da dor e do medo. O que mais ela havia escondido, a mancha vermelha, agora parecia o menor dos problemas. Ele poderia perder Clara, mas o que a verdade custaria? O tumulto ao redor começou a se acalmar. O homem desapareceu entre a multidão, enquanto Rafael se contorcia entre perguntas sem resposta. Ele tinha que saber o que mais havia por trás daquela máscara de perfeição. E com esse dilema ressoando em sua mente,
O nó na garganta foi apenas o prenúncio de uma revelação que mudaria tudo. Ele precisava encontrar respostas, e depressa. Rafael se viu diante de um abismo de incertezas. O rosto de Clara, pálido e assombrado, o consumia em um mar de perguntas. Clara, por favor, me diz o que está acontecendo. Ele implorou, segurando suas mãos, tentando trazer algum sentido àquela situação. Mas ela apenas olhava para ele com os olhos cheios de medo, como se estivesse em outra realidade. A multidão ao redor deles começou a se agitar novamente. Gritos, sussurros e a música abafada criavam um eco que parecia se intensificar. Rafael virou-se para procurar o homem que havia revelado o segredo de Clara, mas ele estava perdido na confusão. O desespero crescia e ele decidiu que precisava saber a verdade. Clara, quem era aquele homem? O que ele quis dizer? Sua voz estava rouca, quase suplicante. A tensão pairava no ar, e ele podia sentir o espaço entre eles se estreitando. Ela hesitou, como se estivesse enfrentando uma tempestade interna. Rafael, há coisas que não te contei, começou ela, mas suas palavras foram interrompidas pelo som agudo de sirenes que se aproximavam. O pânico voltou a reinar. A festa, que antes era um cenário de celebração, se tornara um campo de batalha emocional, cheio de segredos e incertezas. Uma ambulância parou em frente à mansão e paramédicos correram para dentro. Rafael sentiu um frio na barriga. O que mais poderia acontecer? Ele viu a expressão de Clara se contorcer de angústia. Eu preciso ir, ela disse, tentando se levantar. Não, fique comigo, Rafael gritou, mas ela estava determinada. As mãos dela tremeram enquanto ela tentava se afastar. E antes que pudesse impedir, Clara estava fora de seu alcance. Ele viu uma sombra passar por seus olhos. Algo horrível e desconhecido. Mas então uma reviravolta brutal tomou conta do momento. Clara, ao tentar correr, deu de cara com um homem no corredor, e a expressão dela se transformou de medo em puro terror. Rafael não entendia o que estava acontecendo. O que mais sua noiva poderia estar escondendo? Nesse instante, alguém gritou: A polícia! Estamos cercados! A música parou de vez. A atenção se concentrava em um ponto só. E Clara se virou para Rafael, olhos arregalados, como se tivesse prestes a desmaiar. Rafael, eu não. Eles estão aqui por mim. Sua voz vacilou, e o chão pareceu desmoronar sob seus pés. A multidão se aglomerou em volta, e as vozes misturadas tornaram-se um emaranhado ininteligível. Você o conhece? Rafael perguntou, o coração acelerado, apontando para o homem que Clara agora reconhecia. Ele era um membro de um grupo que ela dizia tentar deixar para trás. Um passado obscuro que seu coração nunca poderia esquecer. O homem olhou para ela com um sorriso torto. Um sorriso que falava mais do que palavras. E pensar que pensaram que ela estava fora de alcance, ele murmurou. E Rafael percebeu o erro inefável que cometera ao acreditar que poderia controlar o que não compreendia. Clara, o que você fez? A urgência na voz dele crescia. Cada palavra como um golpe no estômago. Já não era sobre uma mancha no banheiro ou um segredo desgastado. Era sobre amor, confiança e a verdade aparecendo como um fantasma indesejado. Eu não queria que você soubesse, mas eles estão aqui para me levar de volta.
Clara gritou, desolada. E ali, diante de todos, Rafael entendeu que tudo o que havia construído, todo o futuro que sonhara, estava prestes a ser arrancado dele. Justo quando ele pensou que isso não poderia piorar, um tiro ecoou pela sala. Rafael congelou, o mundo em torno dele, se desfazendo, os rostos confundidos e assustados. Clara caiu no chão. O impacto daquela cena foi devastador, e na mente de Rafael, a cena perfeita de amor e felicidade se estilhaçou como vidro quebrado. Ele correu em direção a ela, coração em frangalhos e a mente girando. Dúvidas agora não importavam. A única coisa que ele sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. E quando ele se ajoelhou ao lado de Clara, sentiu o peso de uma escolha, e o futuro que parecia brilhante agora era apenas escuridão. A última visão que teve foi do homem desaparecendo na multidão. Um sorriso ainda nos lábios. Que mais ele havia escondido? E com isso, a pergunta ecoou. Até onde Rafael estaria disposto a ir para salvá-la? Rafael se ajoelhou ao lado de Clara, o coração batendo em descompasso. O que ele viu naquele momento foi uma cena de pesadelo. A multidão ao redor dele parecendo uma mancha distante. Clara estava pálida. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela tentava se levantar. Rafael, eu não posso ficar aqui. O desespero em sua voz ecoou e ele mal conseguia processar o que estava acontecendo. O rosto de Clara estava contorcido em dor, mas algo em seus olhos também dizia que havia mais na história. Uma sombra se aproximou rápido e Rafael sentiu seu coração afundar. Era o homem do grupo obscuro, e agora o que ele carregava na mão era um aparelho com uma tela. Você não entende, Rafael. Você precisa ouvir isso. Ele gritou, e a multidão parecia congelar. A adrenalina correu pelas veias de Rafael. Sobre o que você está falando? Ele exigiu, os dedos apertando a mão de Clara, que tremia. O homem apertou um botão no aparelho, e uma gravação começou a tocar. Era a voz de Clara, mas não a Clara que ele conhecia. Eu não posso, eles vão me encontrar. A vida nas ruas estava em um risco constante. Eu não posso voltar, dizia a gravação. Oração silenciosa se formou em seus lábios. O que estava acontecendo? Rafael olhou para Clara, buscando respostas nos olhos dela. Mas o que viu foi pânico puro. Rafael, não. Ela tentou protestar, mas ele cortou. Clara, isso é você? O que está acontecendo? Seu tom ficou mais intenso. Ele não podia acreditar que a mulher que amava tinha uma conexão com tudo aquilo. A gravação continuou. Você não pode me deixar. Eu fiz coisas horríveis, coisas que você não pode imaginar. Estou em perigo e não é só a polícia. Tem algo maior. E então a gravação parou abruptamente. A multidão estava em choque. Olhares se cruzaram e os sussurros começaram a crescer. Fraude! Um murmurinho se espalhou. Rafael sentiu o mundo ao seu redor desmoronando. Cada palavra daquela gravação parecia perfurar seu coração. Ele estava deixando de conhecer Clara. Afinal, quem era ela realmente? Aquele homem sorriu, um sorriso satisfeito, como se soubesse que havia desencadeado uma tempestade. Eu avisei que o passado sempre volta. Clara, disse com um tom de triunfo. Você não entende, ela gritou, agora parecendo descontrolada. Rafael sentiu a necessidade de proteger, mas também a dúvida surgindo como um rio turbulento.
O medo em seu peito se misturou com a angústia pela mulher que amava. E se isso tudo fosse uma mentira? A voz do homem ecoou em sua mente, e Rafael se viu em um redemoinho de emoções. O que mais Clara poderia esconder? O amor que tinha por ela estava sendo testado de uma forma que nunca imaginou. Ele lembrou da mancha vermelha, o sangue, o passado. Agora fazia sentido, como um quebra-cabeça distorcido que se encaixava. Mas o que viria a seguir? E se Clara não fosse a única com segredos? O homem, à sua frente, agora rindo, parecia ter mais para revelar. Clara, me diz a verdade. Todo o resto pode acabar aqui, mas eu preciso saber quem você realmente é. A sala ficou em silêncio novamente. Os rostos ao redor presenciando o momento. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Ela estava lutando contra algo maior que seu amor por Rafael. Rafael, eu não posso. Eu fui forçada a deixar tudo isso para trás. Eles ainda estão me procurando. Nesse instante, um tiro disparou de novo. A multidão entrou em pânico. Rafael pensou que tudo iria escurecer, mas quando olhou para Clara, viu determinação em seu olhar. Eu vou fazer isso por nós, ela declarou. E aquela frase ecoou na sala como um grito de guerra. E a verdade começou a surgir como um trovão prestes a estourar. Rafael sabia que a jornada estava apenas começando. E enquanto o caos se desdobrava, a incerteza pairava no ar. O que mais estava por trás daquele passado? A única certeza que agora possuía era que tudo estava prestes a mudar, e o futuro era mais obscuro do que qualquer um poderia imaginar. Rafael se ajoelhou ao lado de Clara, o coração disparado. A cena diante dele era um pesadelo materializado. Clara estava pálida, os olhos cheios de lágrimas e medo, enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. Ele apertou as mãos dela, tentando transparecer coragem, mesmo quando sua mente estava rodando como uma montanha russa. Clara, por favor, me diz o que está acontecendo. Ele estava perdendo a paciência. O pânico começava a tomar conta. As sirenes da ambulância ecoavam, mas tudo que ele conseguia ouvir era o desespero na voz de Clara. Rafael, eu não posso ficar aqui. Antes que ele pudesse responder, um novo estrondo fez todos ao redor se calarem. Um homem apareceu na entrada, sua presença estrondosa, como um fantasma vindo do passado. Rafael não o reconheceu à primeira vista, mas a expressão de Clara mudou instantaneamente. Ela congelou, a emoção era palpável no ar. Clara, você está em apuros de novo, gritou ele, se aproximando. A multidão começou a murmurá-lo. O coração de Rafael afundou. Aquele homem exalava uma aura ameaçadora, um semblante que transmitia que estava ali para fazer algo sério. Não, não é o que você pensa, Clara gritou, a voz tremendo. Ela parecia estar em um conflito interno, as mãos de Rafael emaranhadas nas dela, como se ele tentasse protegê-la de algo invisível. A figura do homem tornou-se mais clara. Era Miguel, alguém que Clara nunca mencionara, e agora ele estava ali, como um peso de seus segredos. Tentando se manter firme, Rafael perguntou: Quem é você? O que você quer? Cada palavra parecia ecoar na sala vazia. Clara estava desesperada. A expressão no rosto denunciava uma luta interna. Você não entende, Rafael. Ele é parte do meu passado. A revelação ecoou como um trovão.
O passado? Que passado? O coração de Rafael disparou, uma ansiedade misturada à raiva. O que mais ela havia escondido? Miguel sorriu, um sorriso que parecia esconder mais do que revelava. Ela disse que terminou com tudo isso, que teria uma vida nova com você. Mas os antigos laços são difíceis de quebrar. A tensão estava palpável e Rafael se sentia cada vez mais perdido. Por que você está aqui, Miguel? A voz de Clara tremia. Diga para ele que eu não quero nada com você. Ela parecia prestes a desmoronar e o pânico em Rafael cresceu. O que Miguel sabia? O que mais estava em jogo? Então, como se o universo estivesse conspirando para um clímax dramático, o celular de Clara vibrou violentamente no chão. Uma notificação. Rafael rapidamente pegou o aparelho e, ao olhar a tela, sua vida se transformou em um filme aterrorizante. Uma mensagem estava lá. Nós sabemos onde você está, Clara. O que você fez com o nosso dinheiro. O sangue de Rafael gelou. O passado de Clara não só alcançara, Clara parecia querer se esconder debaixo do mundo. Mas Miguel se adiantou, colocando um braço em volta dela. Tinham construído. Você não pode ajudar, Rafael. Isso é algo que eu mesma tenho que resolver. Os olhos dela agora eram lagos de dor. O silêncio entre os três se estendeu, saturado de tensão. Rafael sabia que as palavras dela não eram apenas sobre ele, mas sobre o que estava por vir. E o que mais ela guardava estava prestes a vir à tona. Então, de súbito, mais barulho de sirenes. A polícia chegou. A tensão explodiu. Todos começaram a gritar. Uma confusão reinava. Rafael só conseguiu pensar no que Clara realmente queria. A relação deles agora parecia construída sobre areias movediças. Enquanto Clara olhava para o rosto de Miguel, uma verdade não dita pairava no ar. Rafael sentiu seu mundo desmoronar. Ele não tinha ideia de que a mulher que amava era outra pessoa por dentro. Clara, me diga a verdade, agora! E no ponto de ruptura, tudo poderia mudar. Ela hesitou mais uma vez, e o que poderia ser revelado agora se tornaria uma experiência dolorosa e transformadora. Os olhares ao redor dele eram de desconcerto e espanto. Com as sirenes ecoando, Rafael sentiu que o tempo estava se esgotando. O passado dela se tornava mais vivo a cada segundo. O que viriam a descobrir poderia mudar tudo e todos. A única certeza que ele tinha era que agora ele estava envolvido em uma rede de confusão e perigo, e que as consequências desta noite seriam devastadoras. Rafael se ajoelhou ao lado de Clara, o coração disparado. A cena diante dele era um pesadelo. Clara estava pálida, os olhos cheios de lágrimas e medo, enquanto o caos se desenrolava ao redor deles. Ele segurou as mãos dela, buscando coragem. O mundo ao redor simplesmente desapareceu em meio a seus pensamentos. Clara, por favor, o que está acontecendo? Ele sentia o desespero se espalhando. A pressão no peito era quase insuportável. Antes que ela pudesse responder, um grito rasgou o ar. Miguel, aquele homem misterioso, fez uma aproximação ameaçadora. A tensão crescia, e Rafael percebeu que tudo girava em torno daquela figura sombria. Calem-se!
Miguel gritou, olhando para todos com um ar de superioridade. Ele sorriu para Clara de um jeito que fez o estômago de Rafael revirar, se livrar do seu passado tão facilmente. Rafael se virou rapidamente para Clara, tentando decifrar aquele olhar que era uma mistura de medo e raiva. Quem é ele, Clara? O que você sabe sobre ele? A voz dele tremia, mas ele precisava saber. Precisava entender a história. Eu não podia te contar. Eu não queria te envolver nisso. Clara parecia prestes a entrar em colapso. Mas antes que ela pudesse continuar, Miguel, com um gesto rápido, puxou um objeto do bolso. Era uma fotografia. Olha isso, Rafael! Ele gritou, jogando a imagem no chão como se fosse uma bomba. A foto estava rasgada, mas Rafael conseguiu ver o que era. Eram Clara e um grupo de pessoas, todos rosto a rosto, e no centro, um homem que parecia quase idêntico a Miguel. A semelhança era assustadora. Quem é aquele? Rafael perguntou atônito. Clara começava a tremer, as lágrimas escorriam. Você me enganou? Ele disparou, com a mão apertando a dela, buscando respostas. É meu irmão. A revelação caiu como um raio. Ele desapareceu anos atrás. Eu não sabia que Miguel estava envolvido. As palavras de Clara eram um sussurro carregado de dor. Rafael sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Seu irmão? Mas o que isso significa? Ele queria entender. A confusão o consumia. Miguel soltou uma risada fria. Significa que a sua noiva é uma criminosa, Rafael, e que você nunca soube. Rafael sentiu o mundo girar. Chega! O que você quer de Clara? Miguel se aproximou, ganhando vantagem na conversa. Ela me deve. Bandidos não esquecem. E o que você acha que vai acontecer quando eles descobrirem onde ela está? O tom de Miguel era ameaçador, e Rafael pôde sentir todos os olhares ao redor deles. Nesse instante, a multidão começou a se agitar novamente. A sirene da polícia começou a soar mais perto. Rafael sentiu que o tempo estava se esgotando. Ele precisava de respostas. Precisava proteger Clara. E então, num movimento rápido, Miguel puxou Clara para perto, como se fosse um escudo. Você não pode me levar de volta, ela gritou, e o desespero na voz dela ecoou pela sala. Eu não consigo voltar para aquele mundo. Então, o inesperado aconteceu. Com a polícia se aproximando, Miguel levantou um celular. Diga adeus, Clara. Ele pressionou um botão e, de repente, uma das janelas do salão se estilhaçou. O barulho foi ensurdecedor. Todos se viraram, confusos. Clara empurrou Rafael para o lado, uma expressão de horror no rosto. Não faça isso! O que Rafael percebeu foi um brilho de determinação nos olhos dela. Ela se virou para o grupo e gritou: Eu não sou a criminosa que você pensa. Eu nunca fui. Eles querem me silenciar. E você é apenas uma marionete. As palavras dela ecoaram e ele ficou paralisado. Havia um desconhecido em toda aquela história, um lado oculto que nem ele nem Clara conheciam. E enquanto a tensão se intensificava, Rafael se virou para Miguel, preparando-se para confrontá-lo. Me diga, Miguel, você realmente a ama ou só quer se vingar? O olhar desafiador de Rafael fez o homem hesitar. A multidão segurou a respiração e o clima estava eletricamente tenso. Miguel, a voz de Clara tremia. Você sabe a verdade. Você sempre teve. Se você me ama como diz, então não me deixe assim. Rafael sentiu que algo havia mudado, mas não sabia o que. Era um truque, uma manipulação, e com o estalo de dedos de Miguel, as luzes da festa apagaram.
deixando tudo mais sombrio. O grito em volta deles se transformou em pânico. Rafael só pôde observar, enquanto tudo ao seu redor girava fora de controle. Ele viu Clara desaparecer na escuridão e no fundo de seu coração, uma única pergunta ecoava: até onde ele iria para resgatar a mulher que amava? Rafael se viu perdido no meio da escuridão. As luzes da festa haviam ido embora e o silêncio era ensurdecedor. Ele sabia que Clara estava ali, à sua frente, mas a confusão tomava conta de seu coração. O estômago apertado. Ele sentia que toda aquela escuridão escondia verdades perigosas. Em Miguel, o homem era uma ameaça, um fantasma do passado que parecia ter voltado para cobrar a conta. Clara! A voz dele soou como um lamento. Ele precisava encontrá-la no meio daquela escuridão. A multidão estava em pânico, pessoas empurrando-se, tentando escapar do salão. Mas havia mais. Rafael percebeu algo mais nas sombras, algo que não conseguia identificar. O aperto no peito crescia. Rafael. Ele ouviu a voz de Clara vinda de algum lugar. Um grito de desespero. Ele se lançou em direção à direção do som. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. Era uma luta contra a maré, mas ele não podia desistir agora. Quando finalmente a alcançou, seus olhos se encontraram. Mas algo havia mudado. Ela estava com uma expressão distante, como se estivesse em outro lugar. Rafael, você precisa sair daqui, agora. A urgência na voz dela o atingiu como uma flecha. Por que, Clara? O que está acontecendo? O que Miguel queria? Sua mente girava. Ele precisava entender. A verdade parecia um labirinto sem saída, e ele estava preso no meio dele. Eu não posso explicar tudo agora. Eles estão vindo. E fiz. Não posso ser pega de novo. As lágrimas deslizavam pelo rosto dela, misturando-se à expressão de medo que ele conhecia tão bem. Então, do nada, Miguel apareceu, emergindo das sombras como um espectro, e suas palavras cortaram o ar. Ela tem um passado que não pode escapar. Rafael sentiu uma onda de raiva, quase insuportável. Você precisa parar. Clara ela é tudo que eu tenho. Mas a voz de Miguel era um eco distante. Você não entende. A vida de Clara não é o que ela te contou. E você está prestes a descobrir a verdade. A verdade que ela tem escondido. Olha, Rafael não teve tempo de pensar antes que Miguel se movesse rapidamente, puxando uma fita que ocultava uma porta secreta. A multidão começou a gritar e a adrenalina disparou dentro dele. A fita se desenrolou e o que Rafael viu em seguida o paralisou. Uma tela grande, iluminada, mostrando imagens de Clara, mas não as lembranças felizes que ele tinha. Eram fotos dela do passado, em situações comprometedoras, com homens que ele nunca teria imaginado. Isso não é verdade, ele gritou, buscando a Clara novamente. Mas a expressão dela estava devastada, quase pétrea. Não me deixe, não fuja, eu estou diferente. O desespero na voz dela ecoava em seu coração. Mas as imagens estavam vivas, pulsando, contando uma história que parecia inegável. E então, em um momento insano, ele entendeu. Você não pode ter feito isso. Clara, era um desespero, uma traição. Mas em meio à turbulência, Miguel adicionou outra camada ao caos. E você não vai acreditar no que vem a seguir. Ela está envolvida em algo muito maior. Algo que pode custar a vida dela e a sua.
Aquela frase foi como um tiro direto no peito. A verdade começou a despedaçar o mundo perfeito que Rafael imaginara. Clara não era apenas uma mulher com um passado sombrio. Ela era parte de uma rede criminosa muito mais ampla, uma teia de traições que o envolvia a ele também. O que mais ela não contou? O que mais ela tinha para esconder? Ele ficou paralisado, a incerteza misturando-se com a raiva e a dor. O que mais estava prestes a ser revelado? Com cada respiração pesada, Rafael percebeu que o que ele achava que conhecia estava prestes a desmoronar em suas mãos. E a pergunta ressoava: ele conseguiria salvar Clara ou estaria perdido junto com ela nesse buraco negro de segredos? As luzes piscaram. O barulho da festa já era apenas um eco distante. E quando a polícia invadiu a sala, Rafael soube que o tempo estava se esgotando. O que aconteceria a seguir mudaria tudo, e ele não sabia se ainda tinha tempo para descobrir a verdade por trás da mulher que pensou que amava. Rafael se sentiu paralisado. O coração batia forte e sua mente estava em um turbilhão de emoções. As palavras de Miguel ecoavam na sua cabeça, cada uma como uma lâmina cortante. Clara é parte de algo maior. Ele olhou para ela esperando que ela explicasse, mas os olhos dela estavam cheios de pavor e arrependimento. Rafael, eu não sabia que ele estaria aqui. Eu não posso deixar que ele me leve de volta. Sua voz tremia, e Rafael quis abraçá-la, protegê-la, mas havia algo entre eles agora. Uma barreira que crescia a cada segundo. A verdade estava à espreita, pronta para vir à tona. Mas o que você fez, Clara? O que você escondeu de mim? A frustração explodia e a pressão em seu peito crescia. Ele não estava preparado para essa revelação. Miguel, malicioso, apenas assistia, um sorriso torto no rosto. Você acha que é tudo um jogo, Rafael? Clara tem contas a pagar, e isso inclui você. Ele olhou para a polícia que agora cercava o salão. A confusão no ar se transformando em uma tempestade de medo. E então, como se tivesse pressentido um momento de fraqueza, começou a se mover. O passado dela nunca vai deixá-la em paz. Basta, Rafael gritou, tentando avançar. Mas o medo e a tensão pairavam no ar. Ele sabia que precisava proteger Clara. Mas como fazer isso quando não entendia a verdade? Nesse momento, um clarão de luz surgiu e alguém gritou. A porta da frente se abriu abruptamente e um grupo de homens armados invadiu o salão. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram enquanto as pessoas tentavam escapar. E Rafael se virou, confuso. O que estava acontecendo? Clara! Ele gritou novamente. Mas a multidão se tornava um mar de corpos em movimento. Mas ele não parecia amigável. Assistir. Raul é alguém do meu passado. Ele me forçou a sair da cidade. A voz de Clara estava cheia de emoção. Eu não queria que você soubesse, Rafael. Eu só queria começar de novo. Era uma confissão e as lágrimas escorriam por seu rosto. Mas Raul riu, um riso frio. E você achou que poderia simplesmente sumir? Eles não vão te deixar em paz, Clara. E eu não posso deixar você ir, não agora. Ele olhou para Rafael, e naqueles olhos havia uma mistura de desprezo e raiva. Se você está com ela, você também está encrencado. Rafael sentiu o mundo desabar. Clara não é apenas uma mulher com um passado complicado. Ela estava no meio de uma rede de alianças perigosas. E Raul era parte disso. O homem que ele pensara ser um amigo se tornara um inimigo mortal.
É isso que você quer, Clara? Estar cercada por esses monstros. A dor nas palavras cortava como uma faca, e Rafael sabia que precisava agir. No entanto, no calor da confusão, Clara se virou para ele. Rafael, eu estou tão assustada. Eu não sou mais a mesma de antes. E antes que ele pudesse responder, o plano de Raul começou a se desenrolar. Você vai me acompanhar, Clara. E você, Rafael. Se tentar interferir, pode ter certeza de que não vai ver a Clara novamente. Os olhares de todos estavam fixos na cena e o tempo parecia parar. Era mais que um jogo de amor. Era sobre vida ou morte. Com o clima elétrico, Rafael viu a verdade nos olhos de Clara. Ela estava presa em um mundo que era mais sombrio do que ele jamais havia imaginado. E a única coisa que ele poderia fazer agora era lutar, empurrá-la de volta ou deixá-la seguir seu destino sombrio. Clara, fique comigo, ele implorou, mas as sombras estavam se aproximando, e o futuro que parecia tão certo agora se desfez em frangalhos. Era um dilema. Ele podia correr e deixar Clara para trás, ou ficar e lutar por ela, mesmo que isso significasse enfrentar não apenas os seus medos, mas um passado que estava prestes a consumi-los a ambos. A pergunta se impôs: até onde ele iria para salvar a mulher que amava? E quando a realidade se impôs, o mundo deles parecia girar cada vez mais rápido em direção ao abismo. Rafael se sentiu paralisado. O coração batia forte e sua mente estava em um turbilhão de emoções. As palavras de Miguel ecoavam na sua cabeça, cada uma como uma lâmina cortante. Clara é parte de algo maior. Ele olhou para ela, esperando que explicasse, mas os olhos dela estavam cheios de pavor e arrependimento. Rafael, eu não sabia que ele estaria aqui. Eu não posso deixar que ele me leve de volta. Sua voz tremia e Rafael quis abraçá-la, protegê-la, mas havia algo entre eles agora. Uma barreira que crescia a cada segundo. A verdade estava à espreita, pronta para vir à tona. Mas o que você fez, Clara? O que você escondeu de mim? A frustração explodia e a pressão em seu peito crescia. Ele não estava preparado para essa revelação. Miguel, malicioso, apenas assistia, um sorriso torto no rosto. E se acha que é tudo um jogo, Rafael? Clara tem contas a pagar, e isso inclui você. Ele olhou para a polícia que agora cercava o salão, a confusão no ar se transformando em uma tempestade de medo. Então, como se tivesse pressentido um momento de fraqueza, começou a se mover. O passado dela nunca vai deixá-la em paz. Basta! Rafael gritou, tentando avançar, mas o medo e a tensão pairavam no ar. Ele sabia que precisava proteger Clara, mas como fazer isso quando não entendia? A verdade? Nesse momento, um clarão de luz surgiu e alguém gritou. A porta da frente se abriu abruptamente e um grupo de homens armados invadiu o salão. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram enquanto as pessoas tentavam escapar, e Rafael se virou, confuso. O que estava acontecendo? Clara! Ele gritou novamente, mas a multidão se tornava um mar de corpos em movimento. Os homens que invadiram estavam gritando ordens, e uma onda de desespero envolveu o ambiente. Rafael agarrou a mão de Clara, mas a pressão estava ficando insuportável. Então, algo chocante aconteceu. Uma das figuras, com uma máscara,
se virou e apontou para Clara. Você não vai escapar de nós, sua traidora. Ao ouvir aquilo, Raul, um antigo amigo de Clara, que eles não viam há anos, apareceu no meio da confusão. Mas ele não parecia amigável. Clara, você está de volta, e agora acabar com isso é a única opção. Mas o que isso significa? Não agora. Ele olhou para Rafael, e naqueles olhos havia uma mistura de desprezo e raiva. Se você está com ela, você também está encrencado. Rafael sentiu o mundo desabar. Clara não era apenas uma mulher com um passado complicado. Ela estava no meio de uma rede de alianças perigosas. E Raul era parte disso. O homem que ele pensara ser um amigo se tornara um inimigo mortal. É isso que você quer, Clara. Estar cercada por esses monstros. A dor nas palavras cortava como uma faca, e Rafael sabia que precisava agir. No entanto, no calor da confusão, Clara se virou para ele. Rafael, eu estou tão assustada. Eu não sou mais a mesma de antes. E antes que ele pudesse responder, o plano de Raul começou a se desenrolar. Você vai me acompanhar, Clara. E você, Rafael, se tentar interferir, pode ter certeza de que não vai ver a Clara novamente. Os olhares de todos estavam fixos na cena e o tempo parecia parar. Era mais que um jogo de amor. Era sobre vida ou morte. Com o clima elétrico, Rafael viu a verdade nos olhos de Clara. Ela estava presa em um mundo que era mais sombrio do que ele jamais havia imaginado. E a única coisa que ele poderia fazer agora era lutar, empurrá-la de volta ou deixá-la seguir seu destino sombrio. Clara, fique comigo, ele implorou. Mas as sombras estavam se aproximando, e o futuro, que parecia tão certo, agora se desfez. Em frangalhos, era um dilema. Ele podia correr e deixar Clara para trás, ou ficar e lutar por ela, mesmo que isso significasse enfrentar não apenas os seus medos, mas um passado que estava prestes a consumi-los a ambos. A pergunta se impôs: até onde ele iria para salvar a mulher que amava? E quando a realidade se impôs, o mundo deles parecia girar cada vez mais rápido em direção ao abismo. Então, de repente, um estrondo. A porta principal se abriu novamente e mais um grupo, desta vez uniformizado, irrompeu no salão. Policiais armados estavam por toda parte e uma voz firme ecoou entre a confusão. Parem! Todos no chão! Rafael teve uma visão súbita do caos transformando-se em um confronto ainda mais intenso. Ele percebeu que Clara estava sendo arrastada em direção à saída, enquanto Miguel segurava seu braço, seus olhos cheios de desespero. E então o inesperado aconteceu. Um dos policiais, em meio à ação, ergueu a mão e gritou: "Desça a arma!" Com uma rapidez que nem ele conseguia processar, um tiro foi disparado. Mas não era em direção a Miguel ou Clara. O projétil atingiu o teto, fazendo com que estilhaços de gesso e luzes artificiais desmoronassem sob a tensão. O pânico se espalhou novamente. Mas no meio do tumulto, um grito cortou o ar. "Clara, não!" A voz soou familiar. Rafael virou-se para ver o homem mais velho, com um semblante conhecido. Era um dos que Clara sempre mencionara, um nome que ele pensara ter sido apenas uma lembrança distante de sua vida pregressa. "Pai!" O grito ecoou.
E Rafael percebeu que estava diante de um abismo que jamais imaginou. A revelação o paralisou. O homem, seu pai, ele olhou intensamente nos olhos de Clara, buscando entender como toda aquela história de amor se entrelaçava em uma teia tão intrincada. O passado estava voltando para assombrá-los. E o que até então era uma história de amor, agora tornava-se um terror inescapável. Com o caos ao redor, Rafael sabia que a verdade o chamaria de volta. Assim, a pergunta pairava no ar, um mistério a ser resolvido. O que mais estava enterrado nas sombras do passado de Clara? E com o coração acelerado, ele percebeu que essa poderia ser a última chance de entender a verdadeira história por trás da mulher a quem ele amava. A linha entre amor e desespero se tornava cada vez mais tênue, e ele estava determinado a descobrir toda a verdade, não importa o custo. Rafael estava em choque. O pai de Clara, um homem que ele não conhecia, havia aparecido no momento mais caótico de sua vida. As sirenes ecoavam cada vez mais perto, e a multidão se movia como um mar agitado. Ele olhou para Clara. A confusão em seus olhos se misturava com o medo. Pai, o que você está fazendo aqui? Clara parecia perdida, seu mundo desmoronando. A tensão era palpável. Eu preciso levar você daqui, Clara. Eles estão vindo para te pegar. O desespero no rosto do homem deixava claro que ele também lutava contra demônios do passado. Não é tão simples assim. Eu não posso deixar eles me levarem de volta. As palavras de Clara eram um grito de desespero, e Rafael, diante de toda a situação, queria gritar também. Vamos, Clara. Precisamos sair e explicar isso depois. A urgência na voz dele fez com que Clara hesitasse. Ela ainda estava presa ao passado. A lembrança dos erros a segurava como um peso. E Miguel, lá no fundo da sala, observava tudo com aquele sorriso sarcástico que o tirava do sério. Ele estava prestes a dar o último golpe. Você não pode simplesmente correr, Clara. Você ficará presa nisso para sempre. A tensão crescia entre eles. Então, no meio da gritaria e da confusão, Clara olhou para Rafael, seus olhos cheios de determinação. Eu não vou deixar o passado me definir, Rafael. Vou enfrentar isso de frente. Ela se levantou, se soltando do braço do pai e encarando Miguel, como se estivesse em um duelo de olhares. A verdade precisa vir à tona, não importa o que aconteça, ela declarou, a voz firme. O pai parecia estar em conflito. A dor de ver a filha em perigo era visível, com um movimento rápido. Miguel tentou capturá-la, mas Rafael estava mais rápido. Ele empurrou Miguel, fazendo-o tropeçar. Não, você não. Clara é mais forte do que você pensa. A polícia estava se aproximando, e era evidente que o tempo estava se esgotando. Os homens armados cercavam a sala, prontos para agir. Clara e Rafael fizeram contato visual, e naquele momento, um relance de compreensão passou entre eles. O passado de Clara a perseguia, mas eles poderiam acabar com isso juntos. Vamos, Clara, agora! Rafael segurou a mão dela, puxando-a em direção à saída. A adrenalina corria em suas veias enquanto eles lutavam contra o fluxo da multidão. A luz do dia brilhava lá fora, mas a escuridão ainda permeava suas almas. Eles estavam juntos, mas a batalha estava longe de terminar. Quando conseguiram escapar para o lado de fora,
Clara parou por um segundo, olhando para trás. O último vislumbre do salão ainda ecoava em sua mente. Eu não vou desistir. Ela sussurrou para si mesma, mas Rafael ouviu. Essa história não acabou. E com isso, eles partiram, deixando atrás de si não apenas o caos, mas também uma vida cheia de segredos. O futuro parecia incerto, mas ao menos agora estavam juntos, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Enquanto caminhavam, Rafael não conseguia tirar a sensação de responsabilidade do coração. Havia algo maior em jogo. No fundo, a verdade sobre o passado de Clara ainda precisava ser descoberta. E eles estavam dispostos a enfrentar essa luta juntos, mas estava à espreita nas sombras. Antes que você tente responder a essas perguntas profundas, eu preciso que você faça algo fundamental. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias incríveis que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso é essencial para alimentarmos o algoritmo e trazermos mais conteúdos incríveis para você. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Conta pra gente o que você achou. E não se esqueça, compartilhe essa história instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações.